Oi, amigos, bem-vindos para a análise do último episódio de What If. E se o Vigia quebrar seu juramento? Bem, depois de vários episódios de What If, nós chegamos aqui ao último episódio da temporada, porque já foi confirmado que a série vai ganhar uma segunda temporada, não sabemos quando, mas vai. E como de costume, eu vou falar o que eu acho desse episódio, e eu achei um episódio incrível, eu adorei esse episódio. Gostei muito dele, eu tava com medo do que acontecia nele por algumas imagens promocionais, eu tava com medo que não seria o episódio que eu tava esperando, mas foi exatamente o episódio que eu estava esperando, o episódio que a gente vai ver os Guardiões do Multiverso, e foi uma conclusão ótima para a temporada, na minha opinião. Eu gostei muito do episódio e eu vou trabalhar o que eu gostei nele no decorrer desse vídeo todo aqui. Eu gostei que o episódio, ele vai retomar todos os universos que a gente já viu durante o What If, ele vai retomar cada universo, cada episódio, mostrando aquelas pontas soltas que a gente estava preocupado em cada episódio, como que elas estão sendo lidadas, basicamente, por agora. E eu gostei muito disso porque, realmente, muitos episódios ficam com um gostinho, tipo assim, aquilo ele tá incompleto. E por mais que agora não seja completo, realmente, dá mais uma parte daquela história que eu acho que era importante. Então eu gostei muito de rever os universos, ver como é que tá acontecendo. No universo do Star-Lord, o Ego lá sendo enfrentado pelos saqueadores, a Capitã Carter realmente tomando o lugar do Capitão América, do que a gente conhece da MCU normal, o Thor lidando com os Ultron, os robôs, o Killmonger tendo que lidar tanto com a Shuri quanto com a Pepper no universo dele também. Enfim, eu gostei muito de ver essa retomada dos universos, porque é o que eu falei, era uma coisa que eu estava sentindo falta, acho que era uma coisa que era importante, que de ter em cada episódio não deixar uma ponta tão solta assim, e não que tenha concluído também agora. Não é o ideal, mas dá mais uma parte do todo que pra mim era necessário, como eu já falei. Enfim, nessa retomada de universos é porque o Vigia tá fazendo a sua iniciativa Guardiões do Multiverso e ele tá recrutando todos os heróis que ele precisa. E ele forma os Guardiões do Multiverso, que vão ser a Capitã Carter, o Doutor Estranho do Mal, o Thor Festeiro, o Killmonger, a Gamora, o T'Challa como Star-Lord, e depois vai entrar a Viúva Negra também do último episódio nessa equipe multiversal. Tirando um tempo para falar sobre cada um dos personagens mais separadamente, que eu achei isso importante, vou começar pela Capitã Carter, que pra mim, ela foi o grande rosto de What If. Ela que foi o primeiro episódio, ela estava na maioria das imagens promocionais e tudo mais. E o que tudo indica nos rumores, ela que vai ser mais importante da série mesmo, porque ela vai aparecer ainda no MCU, e ela está sendo muito esperada para aparecer no Doutor Estranho 2 e o Multiverso da Loucura. E nesse episódio também ela foi a principal, ela teve uma cara de líder para ela ali, por mais que ela seja de longe mais poderosa, dava pra sentir mais um foco nela, tanto que ela teve mais tempo de tela e tudo mais, ela tava resolvendo todas as coisas sempre. E eu não sei se eu gostei disso ou não, porque como eu disse, o episódio dela pra mim, o primeiro foi o mais fraco da temporada no geral. E terminando a temporada, pode dizer que pra mim foi o mais fraco, justamente por reaproveitar uma história toda só mudando o personagem. E então eu acho que por esse probleminha que teve com o episódio dela, talvez que eu tenha jogado muito das minhas mágoas, não sei, de eu não ter gostado do episódio, talvez seja jogado na personagem e talvez eu admito que eu estou com um pouco de preguicinha dela, ver ela sendo meio que forçada, com uma cara de What If, eu não gostei tanto, mas eu entendo porque foi a escolha. Eles tomaram uma personagem que, não é uma personagem ruim, mas como eu disse, eu tenho essa preguicinha por causa do episódio dela, mas enfim. Nesse episódio, ela foi nesse episódio da temporada no geral, por mais que ela apareça só em 2 episódios, ela é o grande rosto de What If, e aqui ela foi realmente a principal daquele grupo todo. Ela que tá dando a cara lá, e também a gente vai ver na cena pós-créditos que ela realmente tem um destaque a mais. Outro membro do grupo, como eu disse, foi o T'Challa como Star-Lord, que pra mim fica, se não é o melhor, um dos melhores episódios da temporada. Eu gostei muito do que fizeram com o personagem e a reinterpretação dele no novo contexto, eu gostei muito disso. No episódio de hoje eu achei ele talvez um pouco mal aproveitado, eu acho que faltou um pouco mais de diálogo pra ele, porque pra mim o que mais gostei nele, do episódio dele, foram os diálogos dele, acho que aqui faltou um pouco, ele podia ter um pouco mais de diálogo, tadinho. Ele só apanhava o tempo todo, só mostrava ele sendo jogado de lá e pra cá. Mas eu também gostei dele no episódio, ele usa suas habilidades pra roubar, pra pegar a joia do infinito também, eu gostei disso, mas eu queria um pouquinho mais de destaque nele, porque como eu falei, tudo que eu não gostei do episódio da Capitã Carter, eu adorei no episódio do Star-Lord, então eu queria ver mais um destaque pra esse T'Challa como Star-Lord, mas enfim, eu entendo também que ele não era o principal rosto.
estava sendo escolhido pela equipe da Marvel para representar tudo isso. O próximo então seria o Thor Festeiro, que pra mim no episódio ele me irritou. Eu gostei muito do episódio, mas parece que eu tô falando algumas coisas negativas, mas isso não me incomodou no geral, porque eu não gosto do episódio. Eu adorei o episódio. Pra mim também é um dos melhores da temporada, se não o melhor, porque eu adoro episódio assim. Mas enfim, voltando ao Thor. O Thor ele me irritou um pouco porque ele tava muito... Eu senti as piadas dele muito forçadas, coisa que eu não senti tanto no episódio dele. Eu senti que ele era o Thor que a gente já conhece, bobão e tudo mais, elevado à 10ª potência, que ele é um Thor muito mais bobo, que não tá nem aí pra nada, não liga pras consequências, mas aqui eu senti ele muito bobão demais, muito piadinha demais, que pra mim me irritou um pouquinho, porque eu achei meio forçado às vezes, mas também é com o personagem, não sai do personagem, mas me irritou um pouquinho as piadinhas e tudo mais, eu queria ver um pouco mais do Thor, talvez não mais sério, mas diminuir o nível das piadas, não ser piada o tempo todo, não ser uma coisa que pareceu um pouco forçada pra mim, mas eu gostei dele no episódio também. Não acho que isso atrapalha a minha experiência no episódio no geral, só acho que pesaram um pouquinho demais a mão dele. O próximo seria então o Killmonger, que pra mim tava na minha cabeça o que ele tá fazendo aqui, porque o Vigia viu que ele não é uma pessoa que se preste, a gente viu o episódio dele, a gente viu que ele é um cuzão, que ele é um babaca, pelos seus motivos, mas ele é um cuzão babaca. E assim, gente, porque de todo o multiverso ele foi escolhido. E eu gostei muito da resposta do porquê ele foi escolhido, que eu vou falar mais pra frente também no vídeo. Mas enfim, eu gostei dele nesse episódio, ele tá sempre ali, tipo, de canto, olhando tudo, observando tudo, e as pessoas já desconfiavam dele, ele tava sempre ali mexendo naquele crânio do Ultron, dava pra ver, conhecendo o personagem, a gente sabia que ele tava planejando alguma coisa, e eu gostei muito da resolução que deram pra esse personagem, e porque o Vigia chamou ele também. O episódio dele também eu não tinha gostado muito na época, ainda não gosto tanto, mas eu gostei dele sendo utilizado nesse episódio, e porque ele foi utilizado. Isso eu gostei bastante. A próxima então seria a Gamora com a armadura do Thanos, e isso, a Gamora me incomodou bastante nesse episódio, mas não por culpa do episódio em si, mas porque eu sinto que tinha um episódio focado na Gamora, aquela Gamora com o Tony Stark e tudo mais, que foi cortado a temporada e não tem ideia porque falaram desde o início que tinha um episódio da temporada que foi cortado, que foi passado para a segunda temporada, talvez seja esse, mas para mim eu perdi não, bastante o sentido apresentar a personagem numa próxima temporada, sendo que a gente já viu ela em ação nesse. Me incomodou, porque parecia que tinha muitos conceitos daquele destruidor de joias, ela com a armadura, a relação dela com o Tony, que já era pra gente saber, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo, porque a gente realmente não viu nada da personagem. Era a primeira vez que ela apareceu. Inclusive, um dos meus medos, como eu falei mais pra frente no vídeo, é que esse episódio fosse ser o episódio dela e o episódio dos Guardiões do Multiverso fosse ser só lá na segunda temporada, e isso que acontecesse ia ficar muito puto. Mas enfim, foi o que aconteceu. O do que eu vi nela desse episódio, eu gostei dela e realmente queria ter visto mais, porque ela parece a Gamora que faz fodona, só que também eleva a 10ª potência, muito mais fodona, muito mais poderosa e pronta pro que Dave é. Eu gostaria de ter visto mais da personagem e realmente foi o que teve nesse episódio, não tem tanto destaque também, mas eu gostei do que eu vi, só queria mais e eu acho que realmente estava faltando um episódio dela antes, e eu não sei por que foi cortado, se realmente foi cortado, mas a sensação que ficou era essa, que tinha algo que a gente precisava saber antes, mas que a gente não soube nesse episódio. Isso talvez tenha comprometido um pouco a experiência, mas não tanto, porque eu gostei da personagem do que eu vi nela no episódio. Passando pro talvez maior destaque disso tudo, tirando a Capitã Carter pela figura de líder dela e pela figura dela representar o Arif, que foi o Doutor Estranho do Mal, o Doutor Estranho Mago Supremo daquele universo, porque sem ele nada disso seria possível. Ele que ajudou o Vigia a fazer tudo, e eu gostei demais desse personagem. Acho que talvez meu personagem favorito de toda a série. Eu gostei muito de como ele foi trabalhado, desde suas motivações, desde o que ele se tornou e o que ele tá fazendo agora também. Eu gostei demais dele. O episódio dele também, pra mim, foi um dos meus favoritos. Eu gostei muito do episódio dele, de tudo que aconteceu e vendo ele sendo retomado. Desde o último episódio, que ele vai ajudar o Vigia em tudo. E ele ser usado aqui também, é muito legal de ver porque ele realmente mostra que ele tá extremamente poderoso. Porque mesmo o Ultron com as 6 joias do infinito, ele foi o único que conseguiu deixar aquele combate equilibrado. Porque ele tinha o poder suficiente para aquilo. Ele usava sempre os seus poderes para ficar meio que bufando os outros guardiões na proteção para eles, realmente cuidando deles, além de ele mesmo funcionar como um mago para ir de frente contra o Ultron, utilizando todo o seu poder porque era necessário. E eu gostei muito do personagem. Aquela vez que ele responde para Capitã Carter o que aconteceu com ele, que ele simplesmente falou amor,
é uma coisa que é tão simples, mas que é tão significativa dentro daquele personagem. Também são detalhes que encaixam muito e eu gostei demais dele. Eu gostei muito desse Doutor Estranho. Eu espero talvez ele na segunda temporada de What If, ou quem sabe em qualquer outra produção futura, porque eu gostei muito desse personagem e eu vou falar mais dele no decorrer do vídeo, porque vai precisar. E por fim, a membro que não foi selecionada desde o início, mas que se juntou aos Guardiões do Multiverso, que foi a Viúva Negra do universo que o outro destrói tudo. Eu gostei muito dela nesse episódio também, do jeito que ela aparece, do jeito que ela é integrada à equipe, pela relação dela com a Capitã Carter, mesmo sem ela conhecer a Capitã Carter, o jeito que elas trabalharam juntas, o jeito que ela realmente foi ela responsável por deter o Ultron e tudo mais. Eu gostei muito dela, e principalmente o momento final da personagem, naquela fala dela com Vigia, mas que eu vou deixar pra falar também no final do vídeo. Mas enfim, adorei a Viúva Negra, assim como eu tinha gostado dela bastante no episódio passado, eu adorei ela aqui também, e a dinâmica dela com a equipe também. E assim, ele não é um membro do Guardiões do Multiverso, mas eu acho que eu deveria falar um pouco dele também, que é uma pessoa que juntou tudo isso, ó. Pessoa, a entidade, não sei. Que foi o Vigia. O Vigia, eu senti ele um pouco ausente demais nesse episódio, talvez eu fiquei pensando assim, tá, ele já interferiu, agora ele vai interferir de vez e foda-se. Mas aí eu acho que ele ficou muito mais de plano de fundo mesmo, só reunindo a equipe. Eu senti um pouco de falta dele nesse episódio, é talvez coisa que eu não gostei tanto, mas também, como eu disse, não atrapalha a minha experiência no episódio no geral, que eu gostei bastante. Mas eu queria ver um pouco mais do Vigia. Eu acho que se ele já quebrou o juramento, entra lá pra porrada também junto, vai contra o Ultron, ajuda todo mundo, que ele ficou muito mais só querendo os portais, tudo mais, esperando, tendo o seu plano lá por trás, mas ele realmente não foi pra combate. O que a gente viu que seria bastante útil, pelo que a gente viu no último episódio, tanto que ele é poderoso pra isso. Mas enfim, gostaria de ver um pouco mais do Vigia nesse episódio, mas eu talvez entenda também que não é forçar muito a barra, que ele já quebrou o juramento, então ele tem que tomar cuidado agora pelas consequências que ele pode ter, que eu não faço ideia quais são, mas enfim, queria ver um pouquinho mais do Vigia também. Finalmente, falei de todos os Guardiões do Multiverso que eu precisava ter falado, e vou voltar para o geral do episódio. Uma coisa que eu gostei muito do episódio é como ele é praticamente ação frenética o tempo todo. Tá sempre tendo uma batalha contra o outro, traz sempre aquele senso de urgência também, que o negócio vai estar pesado. E eu gostei muito disso porque realmente as cenas de ação são muito boas, as batalhas são muito boas, e que sente o Ultron sendo poderoso mesmo. Eu tinha um medo que para que ele enfrentasse os Guardiões do Multiverso, ele fosse um pouco nerfado, tivesse seus poderes um pouco diminuídos, para que ele ficasse super mega poderoso, mas eu senti que ele realmente estava usando o máximo do seu poder e estava usando como ele bem entendia, pelo que ele precisava. Só que o que eles usam de sacada para deixar todo mundo em pé de igualdade, para que ele consiga lutar contra o Ultron e não serem aniquilados num simples estalar de dedos, é o Doutor Estranho. E eu gostei muito de como ele realmente estava poderoso, como eu já disse, e ele foi responsável por aguentar toda aquela barra. Ele foi o que deixou todo mundo mais poderoso, ele criou aquele feitiço de proteção, que eu acho uma sacada simples, mas também ao mesmo tempo genial, para que o Ultron realmente seja um adversário que não vai fazer isso e acabou tudo. E como ele estava sempre organizando e realmente era ele que estava aguentando o Ultron ali, os outros estavam mais ajudando ele e ele estava mais servindo como principal fonte de poder mesmo para segurar o Ultron. Porque o Ultron era mega poderoso e ele também. Eles eram os únicos capazes de realmente se enfrentar ali. E foi ele que realmente salvou o multiverso, na minha opinião. Com a ajuda dos outros, obviamente, mas foi ele principalmente o que ele fez ali e tudo mais. Então eu gostei muito disso, do Ultron em si não ter sido nerfado. Eu gostei muito que os personagens, que talvez seja um pouco forçado, mas eu não ligo realmente, porque os episódios são curtos, como eles trabalharam otimamente em equipe, já na primeira batalha, o jeito que o Thor ele lança o martelo, o Doutor Estranho cria zilhões de martelos que ficam batendo no Ultron repetidamente, e aí o T'Challa vai com a Capitã Carter para usar o escudo nela, e ele vai pegar a joia para ela voltar também com um dos martelos. Eu gostei muito disso, essa dinâmica em grupo que eles adquiriram, como eles estão sempre trabalhando, o Doutor Estranho fica mais como pensando como um jogo, mais como um suporte, ajudando todos por trás, mas também ele ataca o Ultron quando ele precisa. Eu gostei muito disso no episódio no geral, todas as cenas de luta eu gostei bastante, todo o jeito que elas são esquematizadas, do jeito que realmente é poderzinho pra lá, poderzinho pra cá, se batendo o tempo inteiro, eu gostei muito disso. E uma coisa que eu não poderia deixar de citar é quando o Doutor Estranho ele chama a horda de zumbis do episódio de Marvel Zumbis e taca em cima do Ultron para que a Feiticeira Escarlate Zumbi seja uma talvez adversária para ele, e ela realmente não aguenta tanto quando ela vê que é o Visão, mas é legal retomar esse episódio também, que eu ficava com um pouco de medo que não seria retomado, porque zumbis, esperava que talvez o Homem-Aranha fosse reaproveitado dele, mas não,
Ele simplesmente trouxe todos os zumbis e tacou em cima do Ultron, e a Feiticeira Escarlate zumbi apareceu um pouquinho também, e eu gostei muito disso, no geral. Acho que vocês perceberam que eu gostei bastante desse lado do episódio, e como foi a maioria do episódio, não teria como eu não gostar muito desse episódio. Encaminhando então pro final do episódio, que a Viúva Negra consegue lançar a flecha, o Arnim Zola toma o controle do Ultron, e a gente vê o Killmonger, porque ele tava ali, a traição dele. Ele vai lá, pega as joias pra ele, e ele usa realmente um argumento que é clássico do Killmonger, já desde o Pantera Negra, que é um argumento justo, que ele tem aquele todo poder, porque ele pode usar aquele poder pra consertar o que ele acha que precisa ser consertado, porque ele não pode ter acesso àquele poder pra ele realmente arrumar os universos, que de todos aqueles, ele faz essa proposta pra todos, que eles tenham o poder nas mãos agora, e é justo pelo que eles fizeram, que eles tenham esse direito de usar aquele poder para benefício próprio agora. Mas realmente os outros do grupo discordam daquilo, acho que é uma coisa inimaginável, porque é muito poder concentrado na mão de uma pessoa só, e ele realmente, teoricamente, trai o grupo porque ele não vai abrir mão daquilo. E aí começa um embate, tanto pelo Arnim Zola, que tomou o controle do Visão agora, e deles pelas joias, eles ficam naquilo, e o Doutor Estranho tem a sacada, que aquilo, o plano deles não era destruir as joias, mas sim separar elas do corpo, e elas ficassem naquele limiar entre os dois batalhando o tempo inteiro, e o Doutor Estranho cria uma dimensão de bolso em volta deles mesmo, geralmente uma bolinha de cristal lá que ele fica olhando os dois pra sempre, e aí cria o sacrifício dele também. Ele tá agora, assim como o Vigia, condenado a vigiar aqueles dois. Ele vai ter que ficar sempre vigiando para que aquilo não saia do controle, para que nenhum tenha acesso às joias e aquilo se torne um perigo multiversal novamente. Então eu gostei muito desse sacrifício dele, mesmo ele sem saber, porque ele já tinha falado, ele não tinha mais nada além do tempo, então ele estava ali para o que precisasse e ele realmente sacrificou no geral. Não, ele não perdeu a vida, mas ele realmente está ali condenado a ficar sempre observando, sempre olhando. E eu gostei muito dessa sacada do personagem, pelo mal que ele causou no universo dele, ele ser agora a pessoa que salvou o multiverso no geral. E eu também gostei muito do negócio do Killmonger, ele ter sido utilizado porque o Vigia já sabia que ele ia trair o grupo, e aquela traição era necessária para que a Joyce ficasse no limiar, sem nenhum corpo. Então foi justificável que o Killmonger tá aqui, e eu gostei muito de usar o personagem nesse sentido. Que ele vai fazer as coisas, ele vai fazer o bem, teoricamente, ele ajudou o grupo, mas na hora mesmo ele pegou as joias para ele mesmo, para benefício próprio, porque ele acha que é o correto, o que vai muito de encontro com o que o personagem realmente pregou, pelo que a gente já conhece de outros filmes e até mesmo da própria série. Então, a cena final em que o Vigia leva todos de volta pro bar, para que eles possam ir cada um pro seu universo, respectivamente, e eles todos vão embora. A Capitã Carter, ela reluta um pouco quando ela vê a foto do Steve. Ela pergunta se ela não tem direito a um descanso ainda. Uma referência clara ao que o Capitão América faz em Endgame, que ele vai e volta no tempo para ficar com a Peggy. Ela pede isso pro Vigia, mas o Vigia ele fala que é melhor não, porque o universo dela ainda precisa da Capitã Carter. Uma referência gostosinha ali. E vem pra mim um dos pontos altíssimos do episódio, que pra mim toda a porrada, todo o negócio que é o que eu mais gosto, não chega aos pés dessa pequena cena que foi da Viúva Negra conversando com o Vigia. Que ela começa a jogar tudo na cara dele, que ele tá ali só observando, que ela fala que tipo assim, você fica ali só vendo, a gente não somos ninguém pra você, nós somos apenas história que estão te entretendo. Ela pergunta se ele tinha ficado com uma pipoca, comendo enquanto todos os amigos dela eram mortos, enquanto ele observava tudo aquilo. E o Vigia fala que pra ele não é realmente aquilo, ele se importa com tudo aquilo, não são só histórias, ele realmente entende que ele é o multiverso e a casa dele, ele vai fazer tudo pra proteger aquilo. Então foi um diálogo que eu gostei muito, porque a Viúva Negra, ela realmente, do ponto que ela tá, não tem por que ela volta pro universo dela, ela tá sozinha. Se ela voltar, ela vai ficar sozinha pelo resto da eternidade, assim como o Doutor Estranho. E aí ela confronta o Vigia, porque ela vendo que o Vigia podia ter agido desde o início, por que ele não agiu? Porque ele simplesmente fica observando. Porque enquanto ele estava ali observando, ela estava perdendo todos os amigos e família que ela tinha. Então eu gostei muito de trazer personagem nesse papel de afrontar o Vigia. Acho que é o que está sendo necessário até para agradecer o personagem em si também, por tudo que ele já fez. E aí ele fala que vai devolver ela para os universos que perdeu sua viúva. E é aí que metade dos fãs da Marvel surtaram porque acharam, meu Deus, vai tacar a Viúva Negra de volta para o universo dos filmes. Porque nos filmes nós perdemos a nossa Viúva Negra.
E aí todo mundo começa a surtar, mas não, era só o universo do episódio 3 que os Vingadores morrem, a Viúva Negra é uma delas que morre também, e ela vai entrar agora para os Vingadores, pra iniciativa Vingadores, que tem só o Capitão América e a Capitã Marvel, se não me engano, e ela vai para esse universo também. Eu achei uma sacada boa, obviamente gostaram de vê-la nos filmes. Eu realmente não esperava que o Vigia fosse trazer ela para os filmes, acho que ia ser uma coisa muito importante para o Arif. Mas enfim, eu gostei do jeito que fechou a história dela, levou ela para um universo diferente, porque ela realmente merecia. Ela merecia estar com pessoas queridas de volta, ela merecia ser uma Vingadora de volta. Então eu gostei muito disso. O último episódio, vou praticamente só bater ponto, falando que a animação tá incrível nesse episódio, eu gostei muito dela, principalmente nas cenas de batalha, nas cenas de ação, tudo muito fluido, muito bonito, todas as soluções que eles têm. Enfim, já falei disso em todos os episódios, acho que vocês já estão carecas de saber, a animação de Arif é perfeita, eu gostei demais dela nesse episódio também. Encaminhando mais pro final, eu acho que uma das poucas coisas que eu não gostei nesse episódio, não é que eu não gostei, não é que uma coisa que me incomodou, é que eu achei que ele podia ser um pouco maior. Eu acho que de tão bom que o episódio foi, eu queria ter visto mais, queria ter visto mais coisas, queria ter visto mais porrada, porque é sempre legal ver essas lutas entre os heróis e o vilão super mega poderoso. Mas eu entendo também que não era necessário e que pra mim fechou bem. No tempo que teve foi uma solução boa que eles tiveram, o tempo que tiveram foi bem feito, do jeito que precisava ser feito. Mas eu queria mais, por também, sempre o negócio é quando a gente quer mais, então eu queria mais. Então fica essa, não questão negativa, mas esse pedido. Faça episódios maiores, por favor, porque eu acho que dá mais tempo de tela pra gente ver coisas mais divertidas e tudo mais. Então, basicamente isso. E aí acaba o episódio, vem crédito, vem tudo mais, e vem o pós-créditos, que eu tava com um pouquinho mais animado pra esse pós-crédito, eu achei que ia ser uma coisa maior, eu achei que podia ser talvez uma pista pra uma segunda temporada, o que talvez seja também. Eu acho que podia ser uma pista pra talvez o que a gente vai ver no live action do multiverso, talvez uma pista de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, quem sabe sonhando até de Homem-Aranha também, que vai estrear agora no final do ano. Então eu esperava um pouquinho mais pra essa pós-crédito, mas enfim, a pós-crédito é basicamente Capitã Carter no universo dela, a Viúva Negra chega e mostra que o Hydra Stomper tá ali e tem alguém dentro. O que me deixa pensando que talvez seja um presentinho do Vigia pra ela. O Vigia viu que ela realmente merecia e trouxe o Steve lá naquela época de volta para o presente, para que a Capitã Carter tenha contato com ele de volta. Mas enfim, talvez seja explorado numa série solo da Capitã Carter futura, ou então talvez na temporada 2 de What If também, caso retome a Capitã Carter. Mas enfim, essa pós-crédito foi no mínimo curiosa, acho que ela podia ter respondido um pouco mais e não deixado tanto no ar, porque não funcionou nem pra ativar minha curiosidade, mas só pra me deixar mais, tipo assim, tá. Sinto que já falei demais, mas eu preciso falar disso também, do que eu achei da temporada no geral de What If. Agora que eu já falei do episódio final em si, falar um pouco da temporada. Eu acho que o What If, ela foi um ponto polêmico na Marvel esse ano, porque muita gente gostou, muita gente não gostou, muita gente achou entediante, e em maioria acho que muita gente não viu a série. E se você não viu a série, mas está vendo aqui esse vídeo, sei lá por quê, porque você está vendo o último vídeo da série, do último episódio, mas se você não viu, por favor veja. Eu acho que a série ela tem momentos muito bons, ela tem os momentos que também não são chegando a ser ruins, mas que são um pouco entediantes. Alguns episódios realmente não são tão legais de se acompanhar, mas eu acho que o saldo no geral é positivo, é bastante positivo pelo que a Marvel trouxe, pelo estilo de animação que ela trouxe, pelas histórias que ela contou. Eu gostei de What If, eu acho uma experiência que valeu a pena, mas eu realmente espero que esses pequenos problemas que foram bem claros nessa temporada sejam melhores construídos para uma segunda temporada e para talvez terceira, quarta, o que tiver que ter de What If. Mas eu gostei bastante da temporada no geral, acho que ela vale a pena sim. Tá de longe de ser a melhor série da Marvel desse ano, porque também a competição tá bem alta, mas eu gostei da série. Eu acho que como a primeira animação do Marvel Studios, ela funciona muito bem. Ela é boa no que ela se propõe. Realmente, entendo que tem alguns episódios que não são tão bons, como eu já pontuei. Capitã Carter pra mim não funciona tanto, o episódio do Killmonger é outro exemplo também. Mas eu acho que no geral o saldo é bem positivo da série. Tem episódios que, por exemplo, só o episódio, esses dois últimos, e o do Doutor Estranho e do Star-Lord valem a temporada inteira. Eu acho que já vale por tudo que a gente assistiu. São episódios incríveis, muito bons de se assistir, com roteiros muito bons. Enfim,
Eu gostei da temporada, por mais que tenha sido envolto em polêmicas e tudo mais, muita gente não gostou, e como eu disse, muita gente nem assistiu. A minha dica é, se você não assistiu, assista, dê uma chance ao What If, porque vale a pena. Ufa, acho que acabei de falar, acho que falei muita coisa no vídeo de hoje, principalmente dos de What If, que vocês venham sendo mais curtinhos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui também, seu comentário, falando o que você achou do What If, da temporada no geral e desse episódio também. E de mandar pro seu amigo que assistiu o What If, pra ver o que ele achou também, manda pros seus amigos. E não esquece de dar uma passada lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando coisas sobre cultura pop no geral. Não vejo vocês semana que vem com o episódio de What If, mas vejo vocês em algum momento, ou essa semana ainda, ou na semana que vem, pra falar de Venom, Tempo de Carnificina, e depois eu decido o que a gente vai fazer nesse tempinho sem séries da Marvel, porque a próxima vai ser só em novembro com o Gavião Arqueiro, então a gente vai ter um tempo pra fazer alguns vídeos que eu ainda vou pensar o que vai ser. Mas enfim, espero vocês no próximo vídeo, que vai ser Venom, Tempo de Carnificina, e até mais!